Olha só, jorre meu coração sentar aqui pra produzir, pra escrever, pra fazer um vídeo bacana pra vocês. Eu me sinto com muita alegria mesmo de coração poder estar aqui conectados com vocês, trazendo conteúdos, trazendo análise. Nesse vídeo de hoje vou falar sobre as contratações dos times goianos, quem contratou melhor, o que esses jogadores podem agregar, os que chegaram já agregaram, como o Goiás acertou sua primeira contratação na janela de mercado. É o time goiano que menos movimentou, mas por que movimentou menos? Se eu fosse você, ficava nesse vídeo até o final, porque no final dele eu vou tecer o meu comentário do time goiano que pode chegar no final com essas contratações sendo mais pesadas. Vou começar com o Goiás. O Goiás, ele é o time que contratou menos devido, é notório que a gente já sabe em relação à sua crise financeira que passa pelos lados da Serrinha. O Goiás que teve um movimento muito forte no início do ano e um movimento bom. Você vê, trazer Felipe Machado, Lourenço, trazer o Nicolas, trazer o Luizão, trazer o próprio o Matheus, o jogador do sistema defensivo, Rodrigo Soares. Então, assim, ele compôs o meio campo com o GG, Lucas Lima, não compôs ainda a saída do Jajá, mas trouxe jogadores interessantes. E a maioria dos times que fazem movimento muito forte na metade do ano, na janela, é aqueles times que não tiveram sucesso no primeiro turno, é aqueles times que não contrataram tão bem. Então, eles trazem 8, 9, 10 jogadores para tentar uma recuperação fulminante no segundo turno. Foi assim com o próprio Atlético Paranaense em 2025, não fez um bom primeiro turno porque não tinha feito bons movimentos e aí teve que abrir o cofre, investiu pesado, trazendo jogadores perfil Série A, tanto é que consegue o acesso. O Goiás não tem como abrir seus cofres, mas tem um elenco muito robusto. Para mim, o elenco do Goiás ainda é muito forte. Um primeiro turno em que o Goiás passou por muitas lesões, mudança de comando técnico, e mesmo assim ficou a 2 pontos do G6. Então, assim, quando tiver Lourenço 100%, Lucas Rodrigues 100%, o goleiro Tadeu 100%, Rodrigo Soares voltando a ganhar minutagem, Nicolas e Djalma muito bem no setor esquerdo, o Jean Carlos voltar a ter aquela forma física boa no 1 para 1, o Cadu Souza foi uma descoberta interessante, e o Anselmo Ramon e o próprio outro Cadu conseguirem ser um atacante letal, eu vejo que o meio campo do Goiás é o principal chave, né? Um Lourenço, um GG, um Lucas Lima e um Lucas Rodrigues faz um quadrado, um quarteto, um quadrado ali muito interessante, e eu vejo que o Goiás ainda vai ter uma palavra a dizer. O jogador Marcos Vinícius, que chega, 29 anos, ele fez 10 jogos no Catarinense, um jogo na Copa do Brasil também, 4 jogos na Copa Sul-Sudeste e 10 jogos no Brasileirão da Série A também. É um jogador que desce uma prateleira para ter minutagem, chega para compor aí elenco esmeraldino na lateral direita, devido à saída de Diego Caito, se vê nessa necessidade de ter 2 laterais ali, caso o Rodrigo toma amarelo, caso o Rodrigo esteja fora por suspensão ou lesão, ter um jogador de uma prateleira de cima. Esse movimento foi um movimento interessante, um movimento de oportunidade, que eu vejo que o Goiás nesse caso, nesse momento, é o que dá para fazer. Claro, a saída do Jajá ainda não foi compensada e eu vejo como ponto-chave desse elenco esmeraldino a necessidade de uma compensação no seu sistema ofensivo. Desde que o Jajá saiu na primeira janela, não foi compensado ali naquele setor, muito menos pelos jogadores que aqui estavam, como o Bruno Sávio, como o próprio Esli, como o próprio Pedrinho. Então são jogadores que não ocuparam aquela vaga. O Cadu Souza vem ocupando e bem, agora o Jean Carlos precisa subir de forma, porque todo time que quer garantir o acesso tem que ter um sistema ofensivo forte. Curitiba fez poucos gols no ano de 2025, mas tinham jogadores que importunavam o sistema defensivo adversário, que fazia com que eles se sentiam preocupados, né, ali no último terço, mesmo o time fazendo poucos gols e tomando muito menos, mas é um time que sempre incomodava no último terço ali do campo. Agora vamos pro Vila Nova. Eu vou deixar o Atlético por último porque é o time que mais me chamou a atenção em termos de movimento. O Vila Nova, ele faz um movimento de antecipação da janela, né? Ele antecipa a janela, antecipa o mercado. Então o Vila faz um movimento que nunca tinha feito antes. Ele sai na frente da própria janela de abertura. Ou seja, quando a janela abriu, os jogadores já estavam aqui treinando há 5, 6, 7 dias. Tanto que o Meritão chega de 31 de junho, 30 de junho por aí. O Cariús chega dia 20. O Kaique Jesus também, o Breno Bora, o Douglas Mendes. Foram jogadores que chegaram no mês 6, a janela abre ali no início do mês 7, antecipada também, e o Vila já tinha esses jogadores aí, tanto que o Cariús já faz 3 jogos, o Meritão, o Douglas Mendes já estreou a marcar contra o Fortaleza, o Breno Bora também. Então assim, jogadores que já estavam inseridos na estrutura, quando abriu o mercado eles já ingressaram no 11, no 18, na relação do Guto Ferreira. São jogadores que ainda precisam dar mais peso para esse time. Danilo Douglas Mendes fez gol, o Breno Bora jogou bem contra o Fortaleza. Exatamente, eles precisam
precisam encaixar no time de uma forma melhor, mas quando foi exigido fora de casa, contra o CRB, por exemplo, o Vila tomou 2, poderia tomar 4 perfeitamente. O Vila precisa encontrar essa regularidade casa fora para conseguir o seu acesso. Ainda tem 18 jogos pela frente, 10 em casa, 8 fora. Eu vejo que o Vila Nova só com os jogos dentro de casa consegue o acesso? Sim, senhor, mas não pode se apegar muito a somente os jogos no Oba, aonde o Vila é um reduto intransponível, o Vila é muito forte, o Vila de fato incomoda os seus adversários. Porém, todavia, é importante somar pontos fora de casa, é importante vencer também seus adversários, e para isso o Vila Nova terá Sport, Atlético Goianiense e Ponte Preta nos próximos 3 jogos, 2 em casa, 1 fora, para tentar aí ascender a casa dos 40 e poucos pontos, para geralmente já estar ainda dentro do G6. É o time que mais vezes ficou lá dentro, é o time que mais vezes liderou, vai perder esse posto pro Criciúma, porque ele vai liderar a próxima rodada, e aí ele já ultrapassará a equipe do Vila Nova nesse quesito, igualando e ultrapassando o time do Tigre Goiano. Essas contratações, para mim, foram contratações pontuais, tanto que o Vila Nova traz 2 zagueiros no sistema defensivo onde o Vila sempre toma gols, traz um volante muito bom como é o Meritão, que já é titular, o Cariús também no seu 3º jogo, um jogador que tem bagagem, tem rodagem na Série B, precisa de tempo, esses jogadores para mim já ambientaram, tiveram aí agora mais 15 dias de treino até o próximo jogo contra o Sport, vai ser muito forte essas contratações do Vila, Kaique Jesus no último terço, Rafa Silva também que é um reforço que vai voltar, o Della Torre ainda vai voltar à sua forma, o Emerson Urso, o Rian também está lesionado, vai voltar, um jogador muito importante no último terço. O Vila Nova com os reforços que chegaram, mais os reforços que já estão lá dentro se recuperando de lesão, principalmente o Rian e o Rafa Silva, o Vila vem encorpado, o Vila vem forte e nunca tira os olhos desse treinador chamado Guto Ferreira, porque para mim o Vila, além de antecipar o mercado, além de antecipar a janela de contratação, fez contratações interessantes para cada setor do campo. Foi no ataque com o Kaique Jesus no jovem, no sistema defensivo, aonde trabalhou mais, e também ali no meio campo com o Meritão, trazendo já um peso a mais para esse time. Tem o Marquinhos Gabriel voltando a ter a grande forma, o Vila ainda vai incomodar muito, e se ele encontrar essa regularidade do seu sistema casa fora, para mim o Vila Nova nunca vai ficar fora desse G6, se vai conseguir o acesso, eu não sei, não posso garantir, mas para mim o Vila Nova estará certamente incomodando os lugares cimeiros, não vejo o Vila abaixo do 10º lugar nessa Série B, para mim os 10 primeiros colocados hoje nessa tabela, e quando virou o turno, e quando foi lá atrás, eu já comentei sobre isso, são os times que já me deram mostras claras que são 10 que vão brigar pelas 6 primeiras posições. Você vê o movimento Fortaleza muito forte, incomodado, mesmo tendo ficado mais vezes ao lado do Vila não, um pouco menos do que o Vila dentro do G6, ele faz a mudança de comando técnico, traz um cara interessante que é o Autuori, e mesmo muitos achando que ele está ultrapassado, não vejo por aí, é um treinador que já deu melhoras significativas no Fortaleza contra o Botafogo e contra o Palmeiras, mesmo perdendo de 3, então eu vejo que o Vila, com as suas mexidas, foi um movimento muito interessante. Eu tinha pontuado, tem o Everton Galdino, que eu estou me esquecendo de citar, até porque ele foi apresentado recentemente, entrou lá no decorrer do jogo contra o CRB, ainda é pouco para mostrar, mas o que mais me chama a atenção do Vila são os reforços que virão do departamento médico também, porque aí você vê o Rian, o Rafa Silva vindo do departamento médico, trazendo qualidade para esse último terço. Everton Galdino já teve 45 minutos, agora certamente nessa pausa, treinou mais, se adaptou e ambientalizou, eu vejo um Vila Nova muito forte já contra o Sport de Recife e depois na casa do Atlético aí. Cuidado com esse Vila, contratações muito pesadas, contratações de peso, contratações boas, contratações de jogadores que chegaram e vão incomodar e brigar por um 11, trazendo mais competitividade para você ver. O Paulo Nusaira titular, capitão, já está sentando para Douglas Mendes e Breno Bora. E é assim, o Vila vai precisar de todos têm que estar imbuídos em um só conjuntura. Então, falando de Alex Silva também, o atacante do Vitória, se vier também, vai ser uma contratação pesada. Não vejo o Vila Nova brincando nessa Série B, vejo movimentos muito interessantes, se calhar nunca antes visto pelos lados do Oba. Já o Atlético Goianiense acabou o transfer ban, graças a Deus, e as contratações pesadas, enfim, vão poder entrar em campo. Eu digo essas contratações pesadas porque foram 8 no total, né? Ali na linha ofensiva, do meio pra frente, foi Terans, Gustavo Silva, vamos lá, na linha do meio campo pra frente, foi Terans, Gustavo Maia, João Pedro, do Clube do Remo, e também Mateuzinho. Isso tudo pro último terço do campo. Yuri Silva para lateral, e os volantes Daniel Peixoto, o próprio, para mim, o melhor jogador, Netinho, e também o Henrique Freitas. Então, todas essas mexidas. Henrique Freitas, Daniel Peixoto e Netinho. Ah, mas para que 3 volantes? O Netinho, para mim, é o titular absoluto, vai ocupar essa vaga com calma, e eu vejo o Netinho muito bom na Ferroviária, entregou bons números, chegava no último terço, jogador mais, não é
que é tão pesadão, mas ele tem uma estrutura mais ampla, mas é um jogador que sobe bem no terreno, um jogador que briga pelas primeiras e segundas bolas, tem qualidade no passe longo, no passe curto, no jogo apoiado, é um jogador que assiste, dá assistência, é um jogador que finaliza muito bem ali na entrada da grande área. Netinho vai ocupar esse espaço. Henrique e o próprio Daniel vão ali também brigar por posições, é bom ter um conjunto quando um Leandro Vilela, quando o Netinho, quando outros jogadores que estão ocupando ali naquele momento a titularidade estiverem cansados, é bom ter uma reposição à altura. Yuri Silva chega também para ocupar um espaço que pode ser titular ou não ali, mas eu vejo ele com bons olhos também. Yuri Silva é um bom lateral, agudo, chega no último terço com força, faz a reposição defesa-ataque muito bem, então eu vejo também com bons olhos. Para mim, Terans foi a melhor contratação, mas eu até teci um comentário no rádio, não sei qual Terans vou ver, se é o do CAP, se é o do Fluminense, lá atrás, porque o jogador que jogou 11 minutos no dia 13 de setembro de 2025 e de lá para cá não competiu, ele vai sentir, mas tem qualidade, tem um perfume, tem um toque, um tato diferente com a bola, e isso vai se ver-se quando ele estiver em campo. Não acompanho os treinamentos do Atlético, devido a gente não poder estar lá todos os dias, mas quero acreditar que ele está bem, ganhando força, ganhando forma física, e Terans, para mim, sem sombra de dúvidas, é uma das baitas contratações, se não a maior contratação, em termos pelo menos de nome, do mercado goiano. No último terço, continuando, João Pedro, que vem do Clube do Remo, Mateuzinho e Gustavo Maia, são atacantes que vão ser para mim opções no banco de suplente. Não vejo João Pedro ocupando o lugar do Coutinho, não vejo João Pedro, que é um jogador mais de área, ocupando outro espaço do Giovani Soares ou do Marrone no último terço, mas é bom ter opções. Ele foi importante no Clube do Remo, nem sempre é titular, mas quando ganhou titularidade ajudou, principalmente nas mãos do professor Guto, no último jogo contra o Goiás. É dele os 2 gols após a assistência do Pedro Rocha, que foi o cara daquele campeonato, e eu vejo Gustavo Maia e Mateuzinho também incomodando. Trazer reforço é sinônimo de que tem que ser titular? Não, mas só que quando você traz um reforço, ele chega no vestiário, aquele cara que é titular, ele tá vendo ali, ó, ele tá vendo a passada do cara, o cara vem em cumprimento, ele já liga um sistema de alerta instintivamente, não é inveja, não é sentimento ruim, nada, mas liga um sistema de alerta, pim! Opa, esse cara chegou, é o atacante, eu lembro dele, é o João Pedro. Esse cara é bom, ele fez 2 gols contra o Goiás lá, nossa. Querendo ou não, aí você já vai pro treino, você já ligado, alerta, mas pá. E você aumenta a exigência sua, você aumenta o nível do treino, porque você entra numa zona de risco, você entra numa zona perigosa, uma zona em que você não está mais acomodado a ser titular absoluto. E quando você entra nessa zona, aumenta o nível de competitividade, aumenta a zona perigosa de você perder a posição, e em cada setor do campo, cada um vai aprimorando isso, e os jogadores que chegam trazem mais qualidade, trazem mais essa competitividade, e o treino fica melhor, as escolhas do treinador ficam melhor, e ele também instintivamente faz com que você comece a andar mais, e à medida que você anda mais, você corre mais, você treina mais, e a performance é vista dentro do jogo. Eu vejo essa evolução do Atlético nas mãos do Roger Silva também fruto da chegada dele, da motivação, do linguajar mais próximo dos jogadores, um cara que é conceituado, um cara que jogou na seleção de base, seleção brasileira, um cara que jogou na Ponte, um cara que tem um currículo vasto como atacante que foi, então ele consegue transmitir uma mensagem muito próximo do que o boleiro, o jogador, o atleta profissional de futebol gosta de ouvir, e também respeita quando vem de um treinador como o Roger. E eu vejo essa evolução fruto das mãos dele e também dos jogadores que chegaram para agregar, aumentando a exigência daqueles que lá já estavam. Ou seja, aumentou a competitividade, aumentou a exigência, e assim o nível de treino elevou, os jogadores no campo, onde o campo mostra, começaram a mostrar mais trabalho, e eu vejo o Atlético muito forte nessa caminhada rumo ao G6, lugar que ele nunca ocupou em 20 jogos, mas já está na iminência de ocupar. Eu vejo o Atlético muito próximo, e vai ser um time que de fato vai incomodar bastante os times lá na parte de cima. O Wellington Rato também no Goiás pode estar voltando, é um jogador, um reforço que a torcida se calhar não contava, digamos assim, mas é um reforço interessante para as pretensões aí do Moser na sequência da temporada. Vou ficando por aqui. Para mim, dos 3 times que melhor contratou é o Atlético Goianiense, fruto dessas contratações como Netinhos, Terans, João Pedro, Gustavo Maia, Mateuzinho, Yuri Silva, jogadores que chegam ali com peso, com nome, com rodagem dessa Série B e Série A. Eu vejo que o Atlético, ao lado do Vila Nova, foram os times que mais investiu. Os 3 times estão homogêneos, os 3 times estão muito equilibrados em cada setor do campo. Eu vejo o Atlético muito forte, ganhando força no momento ideal. É assim que o seu presidente é interventivo, assim que o seu presidente é bom. Eu vejo que nesse momento o Atlético tem contratações melhores e mais assertivas. Vamos ver no decorrer da caminhada como eles vão nos apresentar. O Vila Nova também tem bons nomes, jogadores que já chegaram e vão trazer mais peso, assim como o Goiás, o saindo do departamento médico, a chegada do Marcos Vinícius. Mas para mim o Atlético hoje está um pouco à frente dos demais, e assim a gente vai ver se o campo vai mostrar de fato se eu estava ou não certo, e aonde tudo acontece é lá no campo de trabalho.
Fechou? Fiquem com Deus, vou ficando por aqui, mas sempre no nosso canal. Peço o seu like, peço que você compartilhe o nosso material e esteja sempre aí conosco nos nossos vídeos. Valeu, fiquem com Deus.